Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Família, a pregação de hoje, vou dirigir ao mundo, é a família abençoada, as servas do Senhor, Igreja Novo Reino de Deus, os quatro cantos da terra, filhos, aqueles que não conseguem ouvir a palavra, será levado até Ele. Chamados, denominados nesse momento de amados e amadas. Vou pregar hoje a pedido do nosso Pai, o Pai Eterno, que pediu que eu fizesse. Já fiz outras vezes a pregação sobre se preparar para o retorno de Jesus. Pediu que eu pregasse: Jesus irá julgar os vivos e os mortos. Atos capítulo 17, verso 31. Eu vou pregar também sobre os espíritos imundos que serão libertados para atacar os filhos de Deus. E Ele pede que todos nós sejamos fortes. Essa pregação é impactante, pedida pelo Criador neste momento. Devo dizer a vocês também que o fim está próximo. Sim, o fim está próximo. Então, ele pediu para dirigir essa pregação a vocês nesse mundo. Então, amados e amadas, que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre todos nós, nesse momento, nessa oração que estou fazendo agora. Repreenda todos os espíritos maus, os principados e potestades nas regiões terrestres do mal. Expulse todos para as prisões e peço nesse momento que dê audição, que clareie a mente de quem está ouvindo a palavra, me dê força espiritual, desça sobre mim, para que eu possa pregar os anseios do Criador do céu e da terra. Nesse momento eu rogo, em nome de Jesus. Iniciando a pregação, então, a volta de Jesus, como será? Eis que eu venho entre as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Esses assuntos são os assuntos mais belos da volta de Jesus, da Bíblia, e a promessa bíblica do retorno dele. Todos nós sabemos que o Senhor prometeu voltar. Ele é o Deus da palavra. Sim, Ele é o Deus que disse: na minha casa há muitas moradas, estarei esperando vocês. Sim. Por isso, eu peço nesse momento que me acompanhe até o final dessa mensagem e se una ao clamor da noiva e do Espírito, em Apocalipse capítulo 22, verso 17, que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça a água da vida. O que é a segunda vinda de Cristo, amados e amadas, aqueles que chegaram na família, filhos? Para definir o que entendemos ser a volta de Jesus, ou a segunda vinda, a confissão, sim, dos pecados, pedindo perdão a Jesus,
Finalmente cremos, conforme a palavra de Deus, que, quando chegar o momento determinado pelo Senhor, o qual todas as criaturas desconhecem, não sabem, e o número dos eleitos estiver completo, Jesus virá do céu com corpo invisível, todos os olhos verão, assim como subiu ao céu com grande glória e majestade, está sentado à destra do Pai. Ele vai se manifestar como juiz sobre os vivos e os mortos, enquanto porá em fogo e chamas a esse velho mundo, a fim de purificar. Entendemos pela Bíblia que a volta de Jesus é uma doutrina central da nossa fé. Ela foi afirmada por Jesus, confirmada pelos apóstolos e anunciada pelas igrejas que servem a fé. Jesus prometeu que voltaria para buscar-nos. Sim. Que o coração de vocês não se perturbe, disse ele. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, como eu disse, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. Jó, capítulo 14, verso 1 e 3. Quando Yeshua Mashiach, já ressuscitado dentre os mortos, voltou aos céus, os anjos aparecem aos apóstolos e deram garantias que o Senhor voltaria outra vez. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que vocês o viram ele subir. Atos capítulo 1, verso 10 e 11. Na igreja primitiva, os apóstolos insistentemente pregavam a respeito do retorno glorioso de Yeshua Mashiach. Para quem não sabe, filhos, Yeshua Mashiach é a palavra Jesus Cristo em nome grego. Na pregação, Pedro, perante o Sinédrio, disse: arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que já foi designado para vocês, Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Na pregação de Paulo em Atenas, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, no meio do homem que designou. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 31, que o Pai pediu que eu fizesse pregação, ressuscitando os mortos. Atos capítulo 7, verso 31. Paulo, na carta para os Tessalonicenses, disse: porque dada a ordem com o vosso arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Atos capítulo 4, verso 16. Como vemos, Deus agendou seu calendário de redenção, o dia em que Jesus voltará a esse mundo. O seu retorno glorioso não é uma invenção, mas a promessa concreta falada por Cristo e por seus apóstolos. Essa realidade nutre com o propósito, a razão da nossa existência, adornando nossa vida
com a beleza de que vivemos e nos encontraremos com Ele. Cada salvo em Cristo vive com a santa expectativa de estar reunidos com o Senhor, seja pela morte, seja pelo seu glorioso aparecimento. Quando será a vinda de Yeshua Mashiach? A Bíblia não nos deixou uma data precisa para o dia do retorno. O plano de Deus não era necessariamente marcar uma data, mas nos manter vigilantes. Por isso, qualquer tentativa de descobrir o dia da vinda de Cristo é temerário. A igreja não está preocupada em saber quando Ele vem, mas sim estar constantemente preparada para a sua volta, proclamando o Evangelho e servindo ao próximo com amor, que é o segundo mandamento de Yeshua Mashiach. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O ame o próximo como a ti mesmo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Mateus capítulo 24, verso 31. Portanto, vigie, amados e amadas, porque vocês não sabem o dia que o Senhor virá. Mateus 24, verso 42. Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Mateus capítulo 24, verso 46. Nós sabemos que Ele virá, mas sabemos que Ele virá. Essa ardente expectativa nos mantém humildes, vigilantes enquanto encontramos o seu retorno. Quando será a vinda de Cristo, Yeshua Mashiach? O fato de não sabermos o dia ou nem a hora não significa, contudo, que não podemos notar os sinais da vida dele. O Senhor sabiamente deixou os sinais ao seu povo para que estivesse atento com os acontecimentos que pré-anunciariam o seu glorioso retorno. Capítulo 13 de Marcos e 24 de Mateus, a igreja deve esperar os seguintes eventos antes do retorno de Jesus. O anúncio do Evangelho a todas as nações, como eu estou fazendo agora, que será levado aos quatro cantos da terra essa palavra. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos capítulo 13, verso 10. A ampliação dos conflitos mundiais, com guerras, fome se multiplicando. O que está acontecendo hoje? Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, é o que está acontecendo hoje. Mas não tenham medo não. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Só sofrimento. Nação se levantará contra nação, o reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Mateus 24, versos 6 e 7. O que está acontecendo hoje? Tragédias, guerras, fomes, uma escalada de esfriamento espiritual e abandono da fé sem precedentes. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, verso 12. Um tempo de tribulação como nunca antes existiu. Porque aqueles serão dias de tribulações como nunca houve desde o início, desde o princípio, quando Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por Ele escolhido, Ele os abreviou. Marcos capítulo 16, versos 19 e 20. A multiplicação de falsos cristos e falsos profetas. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os escolhidos. Marcos capítulo 13, verso 22. Sinais cósmicos, sem precedentes. Vocês sabem, amados e amadas, que se fala muito em aliens,
em vidas em outros planetas. Mas ele disse: naqueles dias após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão, os poderes celestes serão abalados. Marcos, capítulo 13, verso 24 e 25. Então Cristo voltará com poder e glória. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Marcos capítulo 13, versos 26 e 27. Podemos observar, amados e amadas, desses sinais nos dias atuais para uma geração cética, mais preocupada com ser politicamente correta do que ser santa aos olhos de Deus. Tal realidade deveria fazer nascer em nós o temor renovado pelo dia do Senhor, a natureza da vida de Cristo. Como vimos, a Bíblia nos apresenta o retorno de Cristo como um anúncio, um único evento que encerra os planos eternos da redenção. A perspectiva histórica sobre o retorno de Cristo, abraçado pela tradição reformada, aponta a vinda de Cristo acontecendo em um único momento antes do juízo final. A vinda dele não é o juízo final, e não em duas etapas, como creem alguns evangélicos que seguem doutrinas que surgem tardiamente na história da igreja. Em tratando da natureza da vida de Cristo, a Bíblia afirma que será um evento repentino, no estalar dos dedos, sem uma segunda chamada ou sem uma segunda chance. Se Cristo supostamente voltasse em duas etapas, essa expectativa seria quebrada. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever por vocês mesmos. Sabe perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 e 2. Além disso, a Bíblia é enfática em afirmar que a vida do Senhor não será um evento secreto, mas uma manifestação pública de glória e poder. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. A volta de Yeshua Mashiach tem o propósito de recompensar os infiéis e julgar os infiéis. Deus graciosamente salva pecadores pelos seus méritos obtidos por Cristo na cruz. De modo justo, santo, recompensará a cada salvo por sua fidelidade. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Mateus capítulo 25, versos 32 e 33. Aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue de Cristo entrarão na bodas do seu Senhor. Mas aqueles que permaneceram obstinados em seus pecados serão lançados no lago de fogo. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos e que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia.
e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15. Como aguardar a vinda de Yeshua Mashiach? Se você ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, receba agora. Está em tempo ainda. Você deve imediatamente abandonar seus maus caminhos e se voltar para Ele de todo o coração. Deus é bondoso, rico em perdoar. Peça perdão dos teus pecados. Abandone o pecado, deixe o mundo. Peça que o Espírito Santo converta o seu coração. Jesus Cristo suportou na cruz do Calvário a ira de Deus contra todos os pecadores que receberão o dom da salvação. Deus aceitou o seu sacrifício, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Jesus garante que Ele está vivo e que pode voltar a qualquer momento para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que receberam a Jesus como Senhor estão livres da condenação e serão chamados para a alegria do seu Senhor. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, verso 36. Amados e amadas, escuta, hoje é o dia aceitável do Senhor, o dia da salvação do nosso Deus. Renda-se a Ele. Você que está ouvindo essa palavra, amados e amadas, servas do Senhor, aquelas rebeldes da igreja Novo Reino de Deus, renda-se a Ele. E nós que cremos em Jesus, não podemos ficar displicentes em nossa fé. A atitude de um cristão que aguarda o seu Senhor é uma atitude cheia de piedade, amor e esperança. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão de calor, mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 11 e 13. Amados e amadas, multiplique seus talentos, acenda a lamparina que está apagada no seu coração, peça para o Senhor lhe encher de Espírito Santo e lhe ajudar na sua caminhada rumo ao céu. Os céus é logo ali. Tenha fé em Jesus. Amém? A volta de Jesus, Atos capítulo 1, verso 9 e 11. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam. E uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1, verso 9 e 11. Uma das mais maravilhosas promessas da Bíblia é de que Jesus irá voltar. Foi isso que os apóstolos ouviram dos anjos. Eles estavam olhando para os céus, talvez ansiosos com a partida de Yeshua Mashiach, seu Salvador. Foram, porém, reconfortados com a promessa da volta de Jesus. Há mais de 300 menções à volta de Jesus no Novo Testamento. No Velho Testamento também existiam cerca de 300 profecias a respeito da vinda do Salvador. Todas as promessas do Velho Testamento se cumpriram e as promessas do Novo Testamento se cumprirão também. Não é apenas um sonho bom, Jesus realmente voltará. O que você precisa saber da volta de Jesus? A volta de Jesus será visível.
e sua primeira vinda, Jesus, o Filho de Deus, que se manifestou de forma discreta e humilde, os magos, os pastores tiveram que procurá-lo na estrebaria em Belém, a primeira vinda. Contudo, a segunda vinda de Jesus será majestosa, ele se revelará em poder e glória. O Salvador prometeu então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder de grande glória. No Apocalipse encontramos a confirmação: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Se alguém disser que Jesus voltou, não acredite, porque quando ele voltar, ninguém precisará lhe dizer nada. Você mesmo verá. Ele regressará cercado de seus anjos. A volta de Jesus será inesperada. Já falei lá em cima. Contudo, o retorno de Cristo vem a ser um evento grandioso. Pegará desprevenida a maioria das pessoas. A verdade é que aquele dia está assinalado no calendário de Deus e não na agenda dos homens. De acordo com o mestre, naquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem o Filho, senão só o Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Virá como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Segundo Pedro capítulo 3, verso 10. Assim como um ladrão não manda aviso antes do assalto, o dia da volta de Cristo chegará de forma inesperada. Estamos prontos para ele? Pergunta para quem está no teu lado direito: você está pronto, pronta para a volta de Jesus? Sabe-se que a rainha Vitória visitou certa vez uma escola rural da Inglaterra. Para a decepção da soberana e o constrangimento da classe, tudo estava na maior confusão. Então ela foi embora dizendo as seguintes palavras: eu vou voltar. Como você acha que a professora e os alunos passaram a se comportar daquele momento em diante? De igual modo, precisamos viver de tal modo que o advento de Jesus não nos deixe envergonhados. A volta de Jesus será precedida de sinais, como já falei, rumores de guerras. Jesus disse que a sua volta será precedida por uma grande decadência moral e espiritual, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, verso 12, temos visto esse sinal se cumprir claramente nesses nossos dias. A volta de Jesus será a volta será atendida de uma convulsão mundial, porquanto se levantará nação contra nações, como eu já disse. Haverá uma grande perseguição que abaterá sobre a igreja, como estão fazendo assassinando, matando cristãos no Sudão do Sul. Está acontecendo hoje. Então sereis entregues à tortura e vos bastarão, disse Jesus, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Profetizou o Salvador, Mateus capítulo 24, verso 9. Essas palavras têm se cumprido, estão se cumprindo. A volta de Jesus ocorrerá depois que todos os povos ouvirem o Evangelho. A volta de Jesus dará fim às oportunidades. Nem todos desejam o retorno de Cristo. Há muita gente que tem medo do fim do mundo e que tem bons motivos para isso. Afinal, quando Cristo voltar, não haverá mais tempo para aceitá-lo como Senhor e Salvador. O prazo terá vencido. Há uma história sobre um pastor que, a fim de saber se o seu rebanho estava preparado para a volta de Jesus, fez um acordo com o corneteiro.
Durante o sermão, o músico que deveria estar escondido tocaria o seu instrumento na hora e que o pregador dissesse que Cristo voltaria ao som da trombeta. Assim feito, e todos saíram correndo apavorados. Só ficou uma senhora de idade sentada no meio do santuário. O pastor foi até ela para felicitá-la por sua firmeza, entretanto descobriu que a anciã havia morrido de susto. Isso pode parecer engraçado, essa historinha que eu contei, mas o assunto é sério, amados e amadas. João viu que os reis da terra e os grandes chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, os bunkers que estão fazendo hoje em dia, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 17. A volta de Jesus dará fim às oportunidades. Você está preparado para ela? Pergunto. A volta de Jesus dará fim aos sofrimentos. Se para aqueles que rejeitaram o dia da volta de Cristo será uma ocasião de lamento, para os que receberam será uma data festiva, como prometeu o Salvador. Ele enviará seus anjos com grande clamor da trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, verso 31. Dando fim às perseguições e à tristeza, o Filho de Deus levará aqueles que foram comprados com o seu sangue para o seu reino celestial. Ali eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá à fonte das águas da vida. E Deus lhe enxugará os olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 16, verso 17. Que gloriosa esperança, amados e amadas. A volta de Jesus exige uma decisão. O fato relativo ao retorno de Cristo não pode ser recebido com um balançar de cabeça ou sacudir o ombro. Diante dessa realidade, como devemos nos posicionar? Existe um aviso muito sério na Bíblia, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Quem endurece o seu coração, rejeita a mensagem do Evangelho e coloca sua alma em risco. Infelizmente, a Escritura afirma que o caminho que leva ao céu é apertado e percorrido por poucos. A porta é estreita. O caminho que conduz ao inferno, por outro lado, a porta é larga e frequentado por muitos. Ao qual dos dois você está? Vi um cartaz muito bonito fixado na frente de um templo de uma igreja evangélica. Estava escrito assim: Jesus está voltando, volte para ele antes. Esse é o apelo do Espírito Santo ao seu coração. Jesus volta, não há dúvida quanto a isso. Nenhuma outra promessa é tão repetida na Bíblia. Nenhuma outra profecia tem sido confirmada por tão grande quantidade de sinais. Antigamente, a erupção de um vulcão era de 10 anos, 20 anos. Hoje, tsunami, hoje é seguido. Terremoto, se ouvia falar a cada 40 anos. Hoje, periodicamente se ouve falar em terremoto, tsunami, erupção vulcânica. Que o Filho de Deus nos encontre prontos para recebê-lo, que a certeza do breve com o Mestre fortaleça e refine a minha fé, a sua fé, em nome de Jesus, nosso amado irmão. 6 sinais da volta de Jesus já se manifestaram. Eu já falei, os terremotos, as guerras, as anomalias,
As igrejas estão desoladas, o amor dos crentes esfriou. O surgimento de falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos. O quinto sinal do retorno do Senhor é a restauração de Israel. A volta do Senhor, a divulgação do Evangelho, como eu disse, até os confins da terra. Como fazer a diferença seguindo o exemplo de Yoshua Mashiach? Marcos capítulo 1, verso 21 e 28. Vemos que Jesus impactou as pessoas ao seu redor. Elas foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tinha autoridade e não como mestre da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o santo Deus. Cala-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: "O que é isto? É um novo ensino? E com que autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem?" Palavras de Jesus. A volta de Jesus. Jesus está vindo. Fala para quem estiver no teu lado direito: Jesus está chegando. Jesus está vindo. Jesus está voltando. Se você buscar uma palavra na Bíblia sobre a volta de Jesus, é um tema poderoso para alertar sobre a vinda dele. Eis que veio em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, Apocalipse capítulo 22, verso 7. Hoje em dia a reflexão sobre a volta de Jesus é um tema necessário para a igreja pensar. Tem a ver com o tempo que Jesus voltará a essa terra. Ele virá no arrebatamento para os santos. Então a sua segunda vinda será para estabelecer seu reino aqui na terra. Temos testemunho seguro de certo que Jesus, a respeito de sua vinda, Jesus está voltando rapidamente. A palavra rapidamente pode não se referir a quando Jesus voltará. Já se passaram aproximadamente 2000 anos desde que João escreveu essas palavras e ainda aguardamos a sua vinda. Pedro profetizou que nos últimos dias virão escarnecedores, segundo Pedro capítulo 3, verso 3. O que está acontecendo em vários lugares, vários países? Morte de cristãos, tortura. Além disso, ele disse que muitos desses escarnecedores diriam: onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Segundo Pedro capítulo 3, verso 4. No entanto, Pedro nos lembra: amados, não se esqueçam de uma coisa, que para o Senhor um dia é 5.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Para Deus, o nosso dia é 1.000 anos. Em todo o Novo Testamento, particularmente nas palavras de Jesus, no Evangelho, vemos muitos sinais da sua vinda. Muitos desses sinais já se cumpriram. Sim. Assim, com base em tais evidências bíblicas, podemos concluir com confiança que não só Jesus está vindo rapidamente, ele está vindo em breve. A palavra rapidamente se refere a como Jesus retornará. A ideia aqui, quando Jesus vier, a sua vida será repentina,
surpreendente, além disso, traz também a ideia de que pode acontecer a qualquer momento. Mas não fique despreparado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Cristo pegará os homens despreparados. Mateus capítulo 24, verso 36 e 44. A palavra rapidamente é um aviso de que Jesus volta. Jesus está vindo de repente. A pergunta que devemos fazer não é quando ele chegará aqui, mas estaremos prontos quando ele vier? Então, se Jesus voltasse agora com a velocidade do relâmpago, estaríamos preparados? Jesus está vindo para nós. Jesus está vindo para aqueles que guardam as palavras da profecia. Uma declaração semelhante é encontrada em Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. O que mais podemos nos apegar, exceto a Bíblia? A mensagem da esperança para que a geração é a mensagem que chega àquele que se apegam à palavra de Deus para a sua força. A mensagem é uma mensagem de poder, alegria, graça e salvação. Jesus está vindo para aqueles que cumpram os seus mandamentos. Apocalipse capítulo 22, verso 13 e 14. Jesus diz que ele é o ômega, o alfa e ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele existe além do espaço e do tempo. Apocalipse capítulo 22, verso 14, é a última bem-aventurança na Bíblia. Aqueles cujas vindas são caracterizadas por guardar os mandamentos de Jesus, são aqueles que foram salvos. Jesus está vindo para aqueles que responderam ao seu chamado para vir. O Espírito Santo diz: vem. A noiva diz: vem. Os crentes em Cristo diz: vem. Todos nós temos a oportunidade de vir a Jesus antes da sua volta. O convite de Deus para a vida eterna é de alcance universal, é para todas as idades, é para todas as raças, é para ricos, pobres, bons e maus, é para você, é para mim. O chamado para vir é um chamado para a salvação, é um convite de Deus para se tornar parte da sua família eterna. E Jesus está voltando para aqueles que responderam ao seu convite. Jesus está vindo com sua recompensa. Na sua volta, Jesus tem uma recompensa para os seus seguidores fiéis. Existe uma conexão entre ações que fazemos na terra e a quantidade ou valor da nossa recompensa no céu. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que diz: porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Uma das recompensas para nós crentes é a coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, e qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarrem a sua vinda. Aqueles que não vierem a Cristo serão julgados, e a sua recompensa será o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15. A maior recompensa que podemos receber é estar na presença de Deus. Sabemos que Deus está presente em todos os lugares, mas um dia vamos vê-los e tocá-lo, um dia seremos como Ele. 1 João capítulo 3, verso 2, está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. Estamos prontos para a volta de Jesus quando Ele vier, para arrebatar os seus,
Você conhece Jesus Cristo como seu Salvador? Se não, então venha hoje e receba Ele em sua vida. Nesse momento, Ele te convida, venha. Cristãos, amados e amadas, estamos prontos para a vida de Cristo. Estamos fazendo o que devemos, estamos dando a Ele lugar adequado em nossas vidas. E a nossa recompensa, o Senhor dirá, bem está, servo bom e fiel. Seja qual for a necessidade, essa manhã você virá, confie no Senhor. Amados e amadas, volte para Jesus, nosso Salvador, nosso amado irmão. A Bíblia diz que Jesus vai voltar em breve. Por isso, precisamos estar prontos para quando isso acontecer. Ninguém sabe exatamente quando Jesus vai voltar, claro, mas precisamos nos manter vigilantes. Jesus vai voltar, a Bíblia diz claramente. E quando Ele voltar, Jesus vai julgar a humanidade, destruir o mal e dar vida eterna aos seus salvos. Apocalipse capítulo 22, verso 12, que diz, eis que venho em breve, a minha recompensa estará comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Viram? A volta de Jesus marcará o fim da humanidade. Para quem é salvo, a volta de Jesus é um motivo de grande esperança. Nesse tempo, Jesus estabelecerá a justiça e vai restaurar todas as coisas. Os mortos ressuscitarão e todos os salvos serão transformados para viver eternamente. Não haverá mais dor, morte nem tristeza. Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4, que diz, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, será seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando vai ser a volta de Jesus? Ninguém sabe quando vai ser a volta de Jesus, somente o Pai sabe a data. Ninguém consegue prever o dia, porque o Pai não revelou essa informação a ninguém. Mateus capítulo 24, versos 42 e 44, que diz, portanto vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendo isso, se o dono da casa soubesse o dia, a hora e o dia da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amados e amadas, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ser muito claro. Voltará da mesma forma que subiu aos céus em uma nuvem. Sua volta vai ser marcada pelo som da trombeta de um anjo. Apocalipse 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. A volta de Jesus não vai ser discreta, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Antes de Jesus voltar, veremos vários sinais, como já citei várias vezes, que o fim está próximo. Mas nos ajuda a lembrar que Jesus vai voltar em breve. Assim não seremos apanhados, desprevenidos. Amém, amados e amadas? Como poderemos nos preparar para a volta de Jesus? A Bíblia diz que precisamos estar preparados para quando Ele voltar, Ele nos dá conselho prático para nos prepararmos. Viver de maneira santa. Vou continuar no segundo vídeo. Amém?